Vamos para o tema de hoje à noite, para receber a palavra de hoje. Uma palavra para muito abençoar o seu coração. Obrigado, filho. Nós temos o tema de hoje aí. Qual é o tema de hoje? Repitam comigo: cultivando um relacionamento com o Espírito Santo. Quantos almejam ter a cada dia mais um relacionamento com o Espírito Santo? Se você não tem, você precisa ter. E se você o tem, mas ainda é possível que você possa esticar e aprofundar cada vez mais esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. João 14, abra comigo sua Bíblia. No versículo 26 está escrito: mas quando o Pai enviar quem, amados? O encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Aqui é Jesus falando sobre o papel do Espírito Santo. Jesus ia ser levado aos céus, mas ele ia deixar o Espírito Santo para que o mesmo pudesse habitar no coração de cada cristão. E ele então fala da missão do Espírito Santo, que ele é esse encorajador. No original é o Paracletos, é aquele que está ao nosso lado como amigo, como advogado, é aquele que é o nosso guia, é aquele que é o nosso intercessor, mas também é aquele que é o nosso amigo e é também o nosso ajudador. Quantos amam aqui o Espírito Santo? Está apagando, Felipe. Nós amamos o Espírito Santo. Ansiamos ter comunhão com Ele. E hoje, amados, eu digo para vocês que não é nada fácil cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê, pastor? O Senhor diz que não é nada fácil cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Porque nós vivemos hoje em um mundo cercado de ativismo. Nós vivemos hoje em um mundo aonde as pessoas estão sempre correndo e cada vez correndo mais. É ou não é assim? Tudo hoje é uma aceleração. A vida hoje é uma vida muito acelerada. Pessoas que certamente desejam que o dia tivesse 30 horas. Outros desejam que a semana tivesse 8 dias. Tem até aqueles que desejam que na segunda-feira fosse o dia que não se pudesse trabalhar, né? Que o final de semana fosse mais extenso, fosse sábado, domingo e segunda, e só começasse a trabalhar na terça-feira. Mas infelizmente não é assim. Mas até mesmo para aqueles que se aposentam, que param, não pense que pelo fato de se aposentar e parar de trabalhar, que a vida fica monótona, porque eu conheço pessoas que são aposentadas e que já levanta cedo e começa a fazer uma coisa e outra, e daqui a pouco também já está exausta, cansada, porque o mundo hoje é um mundo acelerado, e por vivermos em um mundo acelerado, muitas vezes é difícil a gente parar para ter um tempo de comunhão, de oração e de quietude com o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é de nós entendermos que para cultivarmos um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos parar. Eu sei que você e eu, nós podemos falar com o Espírito Santo fazendo qualquer atividade. Nós podemos falar com Ele dirigindo, trabalhando, caminhando, praticando atividade física. Nós podemos falar com Ele. Mas cultivar um relacionamento não é assim. Cultivar um relacionamento requer um tempo mais
dedicado, especial, para ter realmente aquele momento de quietude, aonde você não somente fala, mas você também percebe, você ouve, recebe do Espírito Santo. Quantos podem dizer, diga, eu quero ter essa vida. E para muitas pessoas desacelerarem, para ter esse momento especial com o Espírito Santo, elas só conseguem, muitas vezes, quando elas são empurradas ou pressionadas pelos problemas. Às vezes é quando surge um problema grave na vida ou na família, ou um problema grave que a pessoa então ela entende que tem que parar, que tem que orar, e aí ela então fala, nossa, eu preciso orar mais, eu tenho que ter mais um tempo com Deus, e por causa do problema, ela foi pressionada a ir para esse lugar de oração. E acredite, muitas pessoas mesmo assim, depois que passa o problema, depois que a circunstância é resolvida, volta para a sua vida normal, da correria. Outros não, outros falam bem assim, não, eu vou aproveitar agora esse momento e eu vou fazer disso um novo ritmo e vou fazer disso um padrão para a minha vida. Eu vou dar para Deus uma resposta de amor para Ele. Amém? Eu vou dar para Ele uma resposta de amor. Nós vamos entender hoje que é possível cultivarmos um relacionamento com o Espírito Santo, com ou sem problema, no meio de uma tempestade ou sem tempestade nenhuma, sendo pressionado por causa da força das coisas da vida ou não. É possível termos uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo e cultivarmos um relacionamento com Ele. E eu quero mostrar hoje essa conduta de Jesus, como Jesus construiu uma caminhada, e na sua caminhada ele valorizava, ele cultivava um relacionamento com Deus Pai e com o Espírito Santo. E isso fica tão claro, não é algo nas entrelinhas, é muito claro na palavra de Deus, que é possível cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, assim como Jesus construiu o seu relacionamento. E eu sempre digo que as pessoas falam, ah não, mas Jesus era Deus. Então, amados, se Ele estivesse na terra 100% como Deus, Ele não precisaria separar um tempo para oração, sim ou não? Ele como Deus ia orar para quê? Você já viu na Bíblia alguma citação dizendo, e lá estava Deus orando? Deus orando? Não. Agora Jesus sim, porque Ele estava nessa terra como homem. Filipenses 2 diz que Ele se esvaziou da sua glória. Hebreus disse que Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes Ele não fez se valer dessa condição de Deus, Ele abdicou da sua divindade para poder viver na terra como homem. Diga, é possível. Diga, é possível cultivar um relacionamento diário com o Espírito Santo. Amém? Para Jesus cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, Ele não fez isso nas horas mais difíceis na vida. Quando Ele estava para ser crucificado, Ele então recorreu à oração. Não. Jesus, Ele entendia, Ele já sabia que Ele precisava, que Ele dependia desse relacionamento com o diário, com o Espírito Santo, com o Pai. E isso para Ele não era uma questão de sobrevivência, para Ele era uma resposta de amor e era um prazer. E às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que orar porque senão eu vou morrer, eu vou sobreviver. É verdade. Se você não tiver uma vida de oração, você pode morrer espiritualmente e não sobreviver às circunstâncias desse mundo. É verdade. Mas essa não pode ser a nossa principal razão que nos leva a ter uma caminhada, um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, ele não tinha uma vida desesperada
assim, de comunhão com o Espírito Santo, tipo assim, não, eu tenho que fazer, senão o Pai vai me fulminar. Não, eu sou obrigado a fazer isso. Não, tudo que ele fazia era baseado no amor, era uma resposta do seu amor. Marcos capítulo 12, abra comigo sua Bíblia. Marcos capítulo 12, veja o que Jesus diz aqui. Marcos 12, 28 diz bem assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Estava falando antes sobre a questão da ressurreição. Essa era a discussão. Ao perceber que Jesus havia respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí respondeu Jesus: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E eu quero aqui destacar que as canções, a cada semana aqui é uma bênção. E as canções de hoje foram tão construídas em cima dessa entrega, desse amor, desse relacionamento, que eu estava ali me deleitando em Deus com as canções. Ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e de todas as suas forças. Diga aleluia. Vocês observam que amar a Deus não é um amor assim, não é uma coisa na palavra subjetiva. Você fala: mas Deus sabe que eu amo, Deus sabe o meu coração. Mas Jesus disse: olha, amar é amar com todo o seu coração, é amar com toda a sua alma e é amar com todas as suas forças. É isso que é o amor completo, é um amor de entrega. Então Jesus, quando ele cultivava esse relacionamento com o Pai, ele estava dando uma resposta de amor ao Pai. Amém? Ele fala: eu amo, é um prazer estar com o Pai. Não é um fardo, não é uma obrigação. Não é aquela coisa, eu tenho que orar porque eu sou obrigado a orar. Eu oro porque é prazeroso orar. Eu tenho comunhão com Deus porque é prazeroso ter comunhão com Deus. E após a sua resposta, eu vou adiantar a segunda resposta para poder a gente não se ater a essa. O mestre da lei, no versículo 32, disse: mestre, respondeu muito bem. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro, e sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças. Então, olha como esse mestre sabia, ele sabia que essa era a resposta, que era isso que Deus esperava, que as pessoas o amassem dessa maneira. Diga comigo: saber é uma coisa, fazer é outra. Versículo 34. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Diga: estar perto é uma coisa e estar dentro é outra. Ele disse que esse homem estava perto porque ele sabia, mas não estava dentro. E não estava dentro porque ele não praticava aquilo que ele sabia. E é por isso que muitas pessoas até sabem que o Espírito Santo é maravilhoso, que ele é poderoso e que a comunhão com ele é maravilhosa, que ele é a fonte de paz, de provisão, mas ao mesmo tempo que sabem, elas não conseguem usufruir disso à altura. Elas não conseguem se saciar à altura. E aí a gente encontra nos dias de hoje cristãos e mais cristãos vivendo o inferno. Vivendo o inferno com tantos problemas, com tantas coisas que elas não conseguem ter paz, entrando em depressão, entrando em crises existencial, entrando em tantos problemas na alma que não deveria, porque o maior habita dentro delas e o maior é o Espírito Santo.
e que se cultivassem um relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, a sua vida não seria assim, não seria um vazio, não seria sem graça, não buscaria satisfação, felicidade ou contentamento em outras coisas, porque encontraria nele a plenitude de satisfação. E as pessoas que vivem assim, elas vivem assim porque elas sabem até, mas elas não cultivam um relacionamento com o Espírito Santo. Aí é o que ele disse para esse homem: você está perto, mas não está dentro. Nós bebemos a água que vem do rio. Uma outra coisa é você estar dentro do rio. Você pode receber os benefícios num ambiente como esse, da presença do Espírito Santo. A outra coisa é você mergulhar no relacionamento, cultivando um relacionamento com Ele. É outra coisa. É outra coisa. Jesus, Ele sabia, e Ele não só sabia, mas Ele fazia. E eu quero mostrar a escala crescente como foi na vida de Jesus. Veja comigo Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 39. Diz bem assim que Lucas 2: após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi o que, amados? Crescendo. Diga, o menino foi crescendo. Quem era esse menino? Jesus. Ele foi crescendo. Crescendo como, amados? Forte e saudável. Aleluia. Não tinha McDonald's naquela época, não tinha sucrilho, aqueles negócios, não tinha fandangos naquela época. Então o menino não tinha refrigerante, não tinha essa bagaceira que tem hoje. Amém, Caio? O Caio está ali se escondendo. Não tinha essa bagaceira que tem hoje, né? Então o menino crescia saudável, diga aleluia, comendo cuscuz com ovos, aleluia. E o menino crescia saudável e o quê? E forte. Mas ele era cheio de quê, amados? De sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Irmãos, a palavra diz que ele crescia em sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Era notório que Jesus, como um garoto, havia algo diferente nele. Era notório para o escritor, para registrar, para dizer que ele crescia em sabedoria. Era notório para dizer assim: o favor de Deus estava sobre ele. Porque o favor estava sobre ele? Porque ele era o Filho de Deus? Só porque ele era Filho de Deus? Não, era porque desde a infância, aquilo que a sua mãe, que o seu pai foi inculcando na cabeça dele, conforme ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo esse relacionamento e fazendo valer as instruções dos seus pais. Fazendo valer as instruções. Falou: aquilo que os meus pais estão ensinando é correto, eu vou para esse lugar. E porque ele ia, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria. Irmãos, como é que você pode julgar uma criança aqui, Jesus com 10, 11, 12 anos, para dizer bem assim: olha como ele é sábio, olha como o favor de Deus estava sobre ele? Era porque tinha algo de diferente. Quantos podem dizer amém? Ele cultivava esse relacionamento com os pais. E diz agora aqui, versículo 41, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, ano após ano, os pais de Jesus estavam inculcando nele um padrão de relacionamento, de valorização daquilo que era de
divino, daquilo que era de Deus. E isso é importante, você que é pai, exercer esse papel sobre os seus filhos. Você pode dizer amém? Continuando. Quando se completou 12 anos, foram à festa como de costume. Diga comigo, um padrão. Quando diz como de costume, porque havia o quê? Um padrão. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Olhe para cá. Por que os pais notaram a falta de Jesus? Eram pais descuidados? Não. É porque Jesus foi o primeiro dos filhos de Maria e de José. E a Virgem Maria? Sim, Virgem Maria até nascer Jesus. Depois que ele nasceu, a Bíblia diz que ele tinha o quê? Irmãos e irmãs. Então ele era o mais velho. E ele com 12 anos, se ele tinha irmãos e irmãs, então subentende-se que ali José e Maria tinham que cuidar de quem? Dos menores, das Micaelas da vida, né? Tinha que cuidar dos menores ali, cuidar dos abençoados, né? Vem para cá, menino, pega um, bota no cesto, bota no jumento, bota para lá, bota para cá. E Jesus não, Jesus ele já estava crescendo, era sábio, já era descoladozinho, né? Já era ali mais esperto. Então ele vai se virando. E os pequenininhos, José e Maria cuidando. E eles vão cuidando dos menores. Eles não andavam só, eles andavam em grupos. E aí quando chegam adiante, percebe então, e cadê o menino? Mas cadê Jesus? Mas cadê Jesus? Ficou. Se perdeu? O que acontece? O que é que diz o texto? Como não o encontravam, fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de quantos dias, amados? De 3 dias. 3 dias. Vocês não pensem que foram 3 dias fáceis para Maria e para José. Não foram fáceis esses dias. Se fosse Sandra, misericórdia, já tinha incendiado Jerusalém de cabeça para baixo já. E eles procuraram Jesus, irmãos, 3 dias. Aonde está esse menino? Certamente foram procurando ele por todo o caminho, pelas cidades próximas. Chegou Jerusalém, procura para lá e procura para cá. E agora vocês imaginem do outro lado Jesus passar 3 dias aonde? No templo. Fazendo o quê? Jogando bola. Era isso? No game Free Fire. Não. Mas versículo 49, mas por que me procuram? Por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de quem? De meu pai. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de quem? Do meu pai. Eu fiquei pensando nessas palavras, falei, mas o que Jesus quis dizer aqui? Então, irmãos, eu acredito que ano após ano, sempre que os pais levavam Jesus no templo e voltavam com Jesus, isso foi instigando no coração dele um anseio maior. Um anseio maior foi sendo instigado no seu coração, tipo assim, eu quero experimentar algo mais, eu não vejo a hora de eu ficar aqui mais uns dias, eu quero estar nesse lugar, porque esse lugar faz bem. Ele estava no templo, e o templo estava funcionando com as suas atividades religiosas, com sacerdotes, com sacrifícios. Lembra que tinha os cambistas no templo vendendo tudo? Então o templo funcionava, no templo tinha adoração. Então certamente Jesus, ele viu uma atmosfera, algo maravilhoso, e ele falou, eu quero ficar nesse lugar.
Amém? Eu espero que nenhuma mãe esqueça nenhum filho aqui na igreja, tá? Até porque se esquecer amanhã, Alan acha, ou o alarme vai disparar. Mas ele disse, eu precisava ficar na casa do meu pai. E aí diz-me assim: então voltou com seus pais para Nazaré, e eras o que, amado? Obediente, e a sua mãe guardava essas coisas no seu coração. 52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em favor diante de Deus e diante de quem? Das pessoas. O que é que nós encontramos aqui, irmãos? Um padrão de relacionamento com quem? Com Deus, desde a infância. Diga comigo, um padrão de relacionamento desde a infância. Capítulo 3, agora versículo 15. Capítulo 3, 15 diz: Jesus então respondeu sobre o batismo, não é? É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. Olha o que ele disse. Porque João ficou assim, meio que sem querer batizá-lo, porque João reconheceu quem era Jesus. Ele falou, mas eu não vou lhe batizar. E aí disse então Jesus: é necessário fazer assim, porque devemos fazer tudo o que Deus requer. Diga comigo, Jesus estava crescendo em seu relacionamento com Deus. Agora, sabe com que idade ele responde isso? Ele foi batizado? Ele foi batizado com 30 anos. A outra referência que a gente leu, ele estava chegando aos seus 12 anos. Dos 12 aos 30, 18 anos se passam. Sei que tivesse conferências, quintas de glória e mais nada, mas numa época em que não estava tendo um avivamento em Jerusalém, pelo contrário, era uma época de muita sequidão espiritual. Jesus consegue manter um tempo de 18 anos de relacionamento, crescendo com Deus. E hoje as pessoas não conseguem sustentar uma semana. As pessoas não conseguem sustentar hoje 30 dias. Mas a pessoa recebe um derramar de Deus num culto, um derramar de Deus numa programação, numa conferência, em um momento especial, recebe algo de Deus, toque, Deus abre a visão, fala do futuro, fala de coisas. E a pessoa não consegue responder. Às vezes fala, amanhã eu vou fazer isso, essa semana eu vou orar, essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou mais. E às vezes começa no primeiro, no segundo, no quarto dia, já não faz do mesmo jeito. Às vezes nós temos conferência aqui no sábado, que é um derramar de Deus, e eu falo, nossa, domingo vai ser uma explosão na igreja. E às vezes a maioria dos que estavam aqui no sábado não volta mais no domingo. Eu digo que esse povo recebeu o que no sábado, meu Deus, então? Porque sábado eu já recebi, já foi bom demais. Pronto, domingo agora eu não preciso mais não, porque já sábado eu já cumpri com a minha obrigação. Não é prazeroso, não é para poder ter uma resposta de querer a cada vez aprofundar mais esse relacionamento com o Espírito Santo. Então Jesus, conforme ele foi crescendo, foi abrindo os seus olhos, o seu coração foi se abrindo para que ele pudesse ter uma compreensão do plano de Deus. E agora ele entende que está chegando o chamado dele entrar no ministério, dele entrar na plenitude daquilo que Deus tem para com ele. E ele fala, eu sei que eu tenho que fazer tudo aquilo que Deus requer. E essa é a minha pergunta para você. Será que você hoje está com essa consciência de que você está fazendo ou tem que fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça? Ou está aquém?
Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, e no capítulo 4, em seguida, Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, ele então teve o quê? Teve fome. Olha que coisa aqui interessante. Agora Jesus, ele entra em uma jornada de 40 dias de oração e jejum. Olhe para cá. E eu não acredito que isso aqui foi casual. Eu não acredito que foi algo assim. Ele, por exemplo, Moisés. Quando a palavra diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites, isso aconteceu por 2 vezes, no monte com Deus, e durante esse tempo ele não comeu e não bebeu. Aí eu digo bem assim, isso foi casual. Não foi que Moisés subiu deliberadamente, dizendo bem assim, não, eu vou subir e eu vou passar 40 dias e 40 noites orando e jejuando sem comer nem beber, até porque ele ia morrer, ele não ia suportar. Isso aconteceu dele passar 40 dias e 40 noites, Moisés no monte, sem comer e sem beber, porque a palavra deixa claro, porque houve uma ação sobrenatural de Deus no corpo dele, porque o ser humano não suporta passar 40 dias sem comer e sem beber. Mas Jesus, ele passa 40 dias, e eu acredito que isso foi intencional, porque a palavra diz que depois desse tempo ele teve fome e não sede. Então é óbvio que ele levou muita água, cântaros de água, para poder passar esses dias. Agora, será também que Jesus ele partiu para algo tão intenso ou extremo, digamos assim, da noite para o dia? Não, eu acredito que não. Eu acredito que nesses 30 anos da sua caminhada com Deus, de comunhão, ele foi estabelecendo tempos. Eu vou tirar uma semana de jejum, uma semana de oração. Daqui a pouco eu vou aumentar para 10 dias. Ele foi se preparando para esse momento. Pessoas que eu vejo que falam bem assim, agora eu vou fazer uma semana de jejum e oração, eu vou fazer assim, que é muito fora do seu padrão, e tenta fazer uma mudança radical, normalmente não se sustenta. É assim no natural e é assim também no espiritual. Quantos aqui, levanta a mão, já fizeram isso? Disseram, eu agora vou fazer isso, eu vou jejuar a semana toda, eu vou ler a Bíblia. Os projetos de vida. Quantos colocaram aqui nos projetos de vida desse ano? Eu vou ler a minha Bíblia o ano todo. Eu vou ler a Bíblia agora, a Bíblia todinha até o final do ano. Eu li os projetos e a maioria colocou. E quantos aqui já chegaram na metade? Porque já acabou o meio ano. E já acabou, foi. Eu nem saí de Mateus. Pois é. Vou fazer uma grande mudança. Então, para cultivarmos um relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai estabelecendo tempos. Comece com 5 minutos diário, mas de qualidade. Aumente depois para 10, mas de qualidade. Desliga o telefone, feche a porta, vá para um lugar de quietude, ou quando acordar mais cedo, ou anoitecer, no final da noite, mais tarde, e fale, eu vou tirar 10 minutos hoje para ler, para ter comunhão, para estar falando com o Espírito Santo. E aí você, na segunda semana, você fala, eu vou aumentar agora para 20 minutos, para 30 minutos, e você vai aumentando, e daqui a pouco, quando você menos esperar, você já chegou lá. Um pregador que morreu, chamado Po Yong-Chu, coreano, sul-coreano, em seu livro sobre oração, ele conta uma experiência em que ele uma vez entrou no quarto para orar, e ele então falou para a sua secretária, disse-me assim, eu vou orar por alguns instantes, mas daqui a umas 4 horas você pode me chamar, porque eu vou ter uma reunião com uma autoridade muito importante. Ela, tudo bem.
4 horas era normal para ele. E depois das 4 horas, ela foi chamada. Quando ela foi bater na porta, ela sentiu uma presença de Deus tão grande no quarto que ela teve temor de bater na porta. Ela falou: vou chamar não, eu não vou interromper esse negócio não. Ela voltou. Aí 1 hora depois ela voltou lá. E quando ela foi novamente, aquele temor, ela falou: não vou interromper não. E isso ela fez algumas vezes, até que já se passava mais de 12 horas de oração. Ela falou: eu tenho que chamar esse homem, porque ele tem que comer alguma coisa. E depois de mais de 12 horas, ela foi lá e bateu na porta. Quando ela bateu, ele abriu sorrindo. Aí disse: nossa, já chegou às 5 horas? Às 4 horas de oração? Ela: não, já tem 12 horas já que o senhor está orando. Consegue entender? E a pessoa fala bem assim: eu vou orar hoje 10 minutos. Aí ela ora os 5 e fica: vou fazer o que os outros 5 agora? Eu vou fazer o que os outros 5 agora? Aí vai ficar: tem que orar 10. Fazer o que? Deus abençoe meu pai, minha mãe, abençoe meus irmãos, minha família toda. Abençoe, pai. Aí, aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Abençoe, pai, meu pai e minha mãe. Abençoe, viu, pai? Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos. Oh glória. Aleluia. Abençoe, pai, meu pai e minha mãe, meus irmãos, minha família toda. Abençoe o mundo todo. O mundo todo. Abençoe o mundo todo, pai. O mundo todo, abençoe. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Está acabando já, né? Aleluia. Amém. Deus sabe de tudo. Deus sabe. Oh glória. Pai, passou 7 minutos hoje. Oh glória. Pastor, o que eu faço no meu tempo de oração? Fala com Ele. Abra o seu coração. Fale do que você pensa, do que você sente, do que se passa dentro de você. Se você tem medos, tem desafios, o que você pensa, se tem fraquezas, tentações e tantas outras coisas, coloque diante dele e depois espere em quietude que ele vai falar no seu íntimo. E se você ainda não é tão habituado em compreender a sua voz, leia a sua Bíblia, mas não leia aleatoriamente. Tá bom, eu já li, eu vou abrir agora, onde cair Deus quer falar comigo. Não, tenha uma linha, eu vou ler os Salmos, e de repente naquela leitura Ele vai falar com você, trazendo a verdade de uma palavra, e essa verdade vai saltar em seu coração, que vai lhe alegrar, vai lhe trazer paz, alegria, fé, ânimo, um novo sopro, e você fala: meu Deus, Deus falou comigo, Ele falou comigo. Você tem certeza que Ele falou algo com você, e conforme vai passando os dias, aí você vai aumentando, e quando você menos esperar, aí já passou 15 minutos, 30 minutos, você vai dizer: nossa, eu estou crescendo, porque eu estou cultivando um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Diga: eu preciso começar dando pequenos passos. Jesus, ele foi cultivando esse relacionamento, mas Jesus, ele tinha esse relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, essa vida de oração. Mas também não pense que Jesus vivia alienado, porque tem gente que pensa que para ter uma comunhão, uma vida com o Espírito Santo, ele vai viver alienado. Ele não pode mais se reunir com ninguém, não tem mais tempo para ter comunhão. Vamos ter comunhão? Não, vou orar. Vamos comer um churrasco? É do diabo, é da carne, vou orar. Rapaz, vamos comer um cuscuz? Vou, não, não. Vamos fazer uma festa, é do diabo, coisa da carne. Não. A Bíblia diz, há 2 passagens, Lucas capítulo 15, a palavra diz que os religiosos questionavam Jesus,
Inclusive a parábola da dracma perdida em Lucas 15, do filho pródigo, e a parábola do filho pródigo, da dracma e da ovelha perdida. Essas três parábolas de Lucas capítulo 15 é uma indagação que eles estão fazendo, porque Jesus, ele comia com quem? Com os pecadores, e se estava com os pecadores. Inclusive em João, a palavra mostra em João 12, Jesus na casa de Lázaro. Vocês sabiam que Lázaro, ele é identificado na Bíblia como aquele cara que era o churrasqueiro? Era aquele churrasqueiro, era aquele cara que fazia banquetes de comunhão, era aquele cara que agregava, era aquele cara de relacionamento, era aquele amigão da galera. Lázaro era esse amigão. Então Lázaro sempre reunia pessoas em torno de si, e lá estava Jesus na casa de Lázaro. Não foi só uma vez que ele esteve lá em Betânia e ficou com Lázaro, com Marta e com Maria, tendo comunhão com eles. E às vezes no meio da comunhão ele ensinava algo, ministrava algo, e outras vezes ele estava ali só para poder ter um tempo de comunhão. Mas mesmo estando com pecadores ou estando com discípulos, porque Lázaro, Marta e Maria eram discípulos de Jesus, não do rol dos apóstolos, dos 12, não estava nesse rol, mas Jesus gostava de estar com eles. Mesmo assim, Jesus não negligenciava a sua vida diária com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Então Jesus, ele sempre procurava equacionar as coisas a fim de ter o seu tempo com o Pai. Vamos para Lucas capítulo 4. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Lucas capítulo 4. Olha o que diz agora esse versículo. Versículo 38 em diante. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou, e ela se levantou de imediato e passou, que amados, a servi-los. O que acontece agora, irmãos? Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares e enfermos até ele, qualquer que fosse doença. Ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava o quê? Todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: você é o Filho de Deus. Jesus então repreendia e não permitia que falassem, mas sabiam que ele era o Cristo. Versículo seguinte: logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar, o que, amados? Isolado. Olhem para aqui. Por que Jesus fez isso? Porque observem que na ministração anterior, no dia anterior, Jesus curou a sogra de Pedro, e isso se espalhou. No dia seguinte, mal amanheceu o dia, disse, quando o sol já estava chegando, trouxeram para Jesus muitos o quê? Endemoniados. Então, tipo assim, não deu nem tempo dele levantar, dele comer, dele fazer alguma atividade. Lá já estava a galera com as suas necessidades. Aí diz que no dia seguinte, ele então fez o quê? Ele foi mais cedo ainda para esse lugar, o quê? Isolado, a fim de orar. Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, quando o dia começasse para valer, ia ser difícil parar por causa da necessidade das pessoas. Então Jesus, ele sabia que a oração, que a comunhão, que o relacionamento
com o Espírito Santo tinha um lugar de importância. Antes de começar a agitação do dia, ele ia para esse lugar. E olha o que diz agora no capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz bem assim: mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de que, amados, de orar. Então agora a multidão chegou, tá aquela agitação, cura, endemoniado, vai, liberta, prega, ensina, questiona, responde o questionamento. Tá Jesus naquele desgaste todo. Ele falou: mas agora eu preciso parar. Diga comigo: eu preciso parar. Você está correndo para um lado para o outro, trabalhando, atendendo, resolvendo coisas, correndo o dia todo, trabalho, as fazeres de casa, família, pressão, dificuldades. Ter que organizar a casa, organizar a roupa, fazer comida, arrumar a casa, fazer trabalhos domésticos. Ter que planejar um trabalho, uma aula, uma atividade já para o dia seguinte. Fazer o plano, a ação de trabalho, tudo isso que requer responsabilidade. Mas você precisa parar e dizer assim: é hora de parar, é hora de parar, é hora de parar, é hora de parar de jogar, é hora de parar de sair da televisão, de sair da internet, saber a hora de parar na rede social, a hora de parar com as coisas, saber a hora de parar e falar: agora é hora de parar, porque eu preciso cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Somos nós quem decidimos parar. Deus não vai mandar um raio, puf! Que foi? Para! Não vai não, amados. Deus não vai mandar um raio para você parar, não. Ele manda muitas vezes os alertas interiores. E somos nós quem temos que atender esses alertas interiores. Fala assim: eu preciso parar. Amém? Então observe que Jesus ele foi crescendo. E aí nós encontramos esse relacionamento se tornando mais intenso. No capítulo 9, abra comigo no capítulo 9. O que acontece agora no capítulo 9? Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte. Para o que, amados? Orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com quem? Com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de quem? De Jesus. Olhe para cá. Fiquei pensando nisso hoje. Para aí. Então, eu acredito, pastor Heleno, universitários, pastor Kelmer, Felipe e Amorim, gostam muito de estudar. Eu acredito que Jesus não sabia que ao subir o monte ia haver a transfiguração. Eu acredito. Ele levou os três, porque os três faziam parte do seu ciclo mais íntimo, e ele já havia estado em outras ocasiões especiais somente com os três. Agora os três, por atenderem o convite do mestre, presenciaram algo extraordinário. Eles valorizaram o convite do mestre. Eles responderam, ainda que ao chegar no monte, porque não pense que para chegar no monte é fácil. Eles chegaram no monte, bateu o cansaço, bateu a fadiga, e eles estavam então sonolentos. Eles não pegaram a plenitude da transfiguração,
mas eles viram todo o mover da transfiguração. Porque a palavra diz aqui que o propósito da transfiguração foi porque Moisés e Elias falaram com Jesus acerca da sua partida. Ou seja, até aquele ponto então, fica claro que Jesus não tinha ainda recebido essa revelação do momento da sua partida. Ele só tomou conhecimento desse momento da sua partida naquela hora em que aconteceu a transfiguração. E Moisés e Elias então fala com ele, e ele é transfigurado, e os discípulos presenciam aquele mover todo. Diga comigo, glória a Deus. Agora, o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra como Jesus foi construindo, foi cultivando esse relacionamento com o Espírito Santo. Lembra do que quando começou na infância? Lembra que era na base da obediência, sem muita experiência, sem revelação sobrenatural nenhuma. Ele apenas estava fazendo aquilo que era as coisas comuns, obedecendo. Mas Deus era com ele, e ele estava crescendo no relacionamento. E agora esse relacionamento leva ele a experimentar esse momento da transfiguração. E por que houve, pastor, essa transfiguração em Jesus? Porque como Moisés e Elias, e especificamente Moisés, não Elias, porque Moisés, a Bíblia diz que Moisés morreu, mas a palavra não diz que Elias morreu. A palavra diz que Elias foi o quê? Ele foi elevado aos céus. Veio um redemoinho e ele disparou para o céu. Mas Moisés morreu, e nós sabemos que os mortos não têm contato com quem? Com os vivos. Então, nessa transfiguração, não foram os mortos que vieram para o mundo onde estava quem? Jesus. Foi Jesus quem foi transfigurado em uma condição de glória e foi até onde eles estavam, no mundo espiritual deles. Até porque eu já preguei aqui sobre o estado dos mortos, e eu já expliquei que aquela pessoa que está morta, ela não está lá no sono eterno. Quem está morto está vivinho diante de Deus. Então eles estavam diante de Deus. A transfiguração se deu porque Jesus não ia receber uma mensagem de Moisés, porque senão isso seria o quê? Um espiritismo. Chico Xavier. Está lá. Lá. Ia psicografar uma mensagem. Da onde? Do além. Quem é? Sou eu. Ei, vem me buscar. Não. Jesus, ele foi transfigurado. Tanto que só falou Jesus com Moisés e Elias. Os discípulos que não foram transfigurados, eles não falaram com eles. Os irmãos estão entendendo? Eles nada disseram, embora falaram bobagem. E é tão interessante que diz bem assim, olha o que diz o texto, na transfiguração: Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de quem? De Jesus, e os dois homens que estavam com ele. Até porque é interessante, né? Se eles não veem Moisés e Elias com Jesus, eles iam pensar que Jesus estava ficando o quê? Azoado da cabeça. Porque eles então vão ver Jesus com o corpo glorificado e lá se expressando. Com quem, mestre? Então eles entenderam com que ele estava o quê? Falando. Aí diz bem assim: quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, já disse a palavra, ele não sabia o que dizia. Então diga assim, diga, não leve em consideração o que ele disse. Olha o que ele disse: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de quem?
de Elias, eles nem pensaram na tenda deles. Olha que conta toda atrapalhada, né? Então fica Moisés em uma, Elias em outra, Moisés em outra, e nós ficamos no relento, tomando conta. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-se de medo ou temor. Temor. Então uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho, meu escolhido, ouça-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Mantiveram em segredo essa experiência, até que Jesus ressuscitou. Agora é interessante algo aqui. Deus nem respondeu para eles, nem Jesus. Ficaram no vácuo. Todos, aquela bobagem que disseram, não teve resposta. Veio a voz e disse bem assim: esse é o meu filho, ouçam. Tire os olhos de Moisés e de Elias, ouçam ele. Amém? Ouçam Jesus. Diga, pastor, diga, ouça Jesus. Então, pastor, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, irmãos, um padrão de Jesus cultivando um relacionamento com o Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olhem para cá. Cultivar o relacionamento para Jesus era um padrão. Para Jesus a oração, a comunhão não era um refúgio em tempos de crise somente, mas era um lugar aonde o Pai lhe dava respostas, aonde a sua comunhão era o quê? Fortalecida. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o impacto da vida de Jesus por ele ter construído e cultivado um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo? Qual foi? Foi o impacto na sua vida espiritual e na sua vida, o que, amados? Emocional. Porque Jesus passou por todo tipo de situações. Ele foi afligido, ele foi abandonado, ele foi traído. E as pessoas hoje, quando passam por uma situação de desilusão com outra pessoa, entram em crise. Ai, fulano me traiu, fulano me deixou. Não falo nem de casamento, porque eu sei que é uma dor muito grande. Eu falo de relacionamentos, às vezes, de uma questão de trabalho. Eu vou morrer também, eu vou morrer porque fulano me traiu. E entra em crise, naquela crise toda, e depressão. Por quê? Porque eu perdi o emprego, e eu perdi o emprego porque isso aconteceu na minha vida agora. Entra no desânimo, entra numa crise. Deus não me ama, Deus não me quer, ninguém me quer, eu sou feio, eu sou isso. Entra numa crise terrível. E eu só entendo que essa vulnerabilidade, fragilidade, desequilíbrio é por falta de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando nós cultivamos um relacionamento íntimo com Ele, Ele se torna aquilo que já é o nosso ponto central de equilíbrio. Ele é o ponto de equilíbrio para minhas emoções. A sua palavra, a Bíblia diz que ela é âncora para a nossa alma. O mundo pode chacoalhar, situações podem acontecer, pessoas podem abandonar o barco, podem traírem, podem criticar você, podem abandonar, se perder o emprego, se a saúde for atingida, mas nada vai roubar o seu lugar de paz, nem a sua comunhão com Deus, porque sabe quem você é nele. Ele é a sua fonte de paz. E quando as ondas vêm, tentam lhe colocar na lona, no chão, você fala: Espírito Santo, eu estou aqui. E Ele traz uma palavra, Ele traz um sopro, Ele traz uma direção, Ele traz uma inspiração. A sua palavra é vida, ela é luz,
ela é como um martelo que esmiuça a penha. E quando as pessoas pensam que você vai estar quebrado, você não vai estar quebrado. Você diga ao fraco: eu sou forte, porque Ele é a minha força, Ele é a minha provisão, Ele é a minha retaguarda, Ele me equilibra, Ele me sustenta. Muitas vezes somos empurrados para a exaustão, estamos exaustos por causa do trabalho, da correria, da pressão. A carne às vezes quer esmurecer, quer desanimar, mas a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovam. Você experimenta renovo e renovo. O rio do Espírito traz renovo, traz paz, traz graça para você, e Ele renova. Ele renova. Em Atos 3:19 diz: arrependa-se e volte para Ele, para que seus pecados sejam perdoados e venha tempo de refrigérios pela presença do Pai. E você fala: Senhor, hoje, quer seja na igreja, quer seja em casa ou no meu trabalho, eu preciso de refrigério. E quando você vai para a quietude, cultiva esse relacionamento com o Espírito Santo, Ele começa a refrigerar a sua alma. E daqui a pouco vem um sopro de esperança, a fé, o equilíbrio emocional vem, e você fala: eu vou seguir adiante, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder, eu vou continuar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Deus é a minha força. Eu quero concluir com essa texto que o Espírito Santo me deu. Mais cedo ou mais tarde, escute isso, todos nós chegaremos em um momento na vida onde colheremos os frutos desse relacionamento, ou lamentaremos por não termos valorizado o tempo, nem termos construído um lastro de intimidade com o Espírito Santo, que nos proporcionou segurança, paz e fé. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar, e você vai dizer: como foi bom aquela palavra, como valeu a pena eu ter mudado e ter construído e edificado a minha vida sobre a rocha. Amém? Porque quando chegou o tempo difícil, você tinha um lastro em seu coração de fé, porque a palavra diz que a tempestade vem para derrubar a casa, mas a casa que está edificada sobre a rocha, ela não cai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.